Aleluia. A maneira mais rápida de entrarmos no Espírito é pelo Espírito. É falando em outras línguas, irmão. Amém? Vocês lembram que eu ministrei domingo retrasado? Foi esses dias atrás, né? Como nós deveríamos começar os nossos cultos? Pelo Espírito. Aleluia. Quem achou Salmo 139, 16, diga eu. Amém. Deixa aberto aí e olha para mim. Todos nós estamos caminhando para reescrevermos a nossa história e deixarmos um legado nessa terra. Por que eu digo reescrever a nossa história? Porque você não vai inventar nada a respeito de si mesmo. Você apenas vai ouvir o que de Deus foi escrito ao seu respeito e reescrever isso na sua vida. O ser humano, desde que ele nasce, desde a sua concepção, e que ele vai crescendo e se desenvolvendo, e ele passa a ter entendimento das coisas, ele é ensinado pelos seus pais, pela escola, pela faculdade, a deixar um legado nessa terra, a escrever a sua história entre os homens. Só que quando Deus projetou para que você viesse a essa existência, Deus já havia escrito algo ao seu respeito. Então, querido, nenhum de nós aqui precisa inventar algo para viver. Basta ouvirmos da boca de Deus o que foi escrito ao nosso respeito e reescrevermos isso. Eu acho interessante que o jovem, ele chega ali próximo à maturidade. Pelo menos para nós aqui do Ocidente, a maturidade, ela vem a partir dos 18 anos, né? Isso é muito relativo, irmão. As leis humanas aqui no Brasil diz que maior é quem tem acima de 18 anos. 18 anos para lá já é considerado maior de idade. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maioridade vem com 16 anos. Lá em Israel, o menino, ele é considerado adulto a partir dos 12 anos. A menina a partir dos 11, porque ela amadurece mais rápido que os homens. Vocês não gostam não, mulher? Vocês amadurecem mais rápido que nós. Amém? Só que o ser humano, ele é ensinado desde a sua juventude a escrever a sua história. E aí ele é levado para a faculdade dos homens, ele é levado a vários tipos de treinamento para que ele possa deixar um legado nessa terra. E nós dedicamos 20, 25, 30 anos, 35, estudando, nos preparando para nos tornarmos aquilo que o mundo diz que nós precisamos nos tornar. E aí a gente não entende o que Salomão disse. A vida do homem, ela é uma brevidade nessa terra, é um sopro. A Bíblia chama a nossa vida de fôlego de vida. Você sabe o que é um fôlego? É isso aqui, ó. Isso é um fôlego. Você tem um fôlego de vida. E o seu breve fôlego, o nosso breve fôlego, deveria ser para nós um motivo de não tentarmos escrever nada por nós mesmos, apenas copiarmos o que Deus já escreveu antes da nossa existência. Amém? Por isso, querido, eu acredito de verdade que há algo escrito para cada um de nós aqui.
As futuras mamães, escute, as futuras mamães, para os filhos que virão dos seus ventres, já existe algo escrito a respeito deles. Você ainda não tem um filho no seu ventre, mas quando eles chegarem aí, Deus já havia escrito algo a respeito deles. Amém? Amém? Então, querido, o que nós precisamos entender é que o plano de Deus para nós é reeditarmos o que Ele editou no céu. É reescrevermos o que Ele escreveu nos céus. Eu pedi para você abrir em Salmo 139, né? Vamos ler o verso 16. Minha versão está um pouco diferente, mas ela diz assim: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada dia da sua vida estava registrada no livro dele. Cada momento foi estabelecido. Algumas versões diz determinado, é a mesma coisa. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Pode olhar para mim. Mais uma vez, querido, nós lemos um versículo como esse, e para nós é só mais uma passagem das Escrituras. Nesses dias eu tenho enfatizado muito isso. Nós lemos a palavra e para nós é só mais um versículo, mas nós temos que começar a enxergar aquilo que lemos com outros olhos, darmos para aquilo que nós lemos e ouvimos uma seriedade muito maior do que nós damos, uma atenção muito maior do que nós damos. Quando você lê isso aqui, querido, você não presta atenção que realmente isso aqui deve ter. Vamos parar por um instante e vamos pensar sobre o que esse versículo aqui diz. Eu vou reler uma parte dele. Aqui diz assim: cada dia, cada momento foi registrado e estabelecido. Pensa nisso, irmão. Você consegue pensar nisso? Na soberania, porque isso fala da soberania de Deus. Só quem é soberano pode fazer isso, irmão. Pensa na grandeza de Deus. Sabe-se lá quantos milênios, milhares e milhares de anos Deus escreveu a sua história. Vamos pegar aqui, lembra que eu disse no culto da virada, que a Terra tem em torno aí de 7.000 anos? Vamos pegar a idade conhecida pelo homem. Deus, há 7.000 anos atrás, eu estou citando 7.000 anos, mas pode ser milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Deus já havia escrito a sua história. Eu acho que você não está entendendo o que eu estou dizendo. Você ouve isso e você pensa assim: ah, tá, pastor, mas e daí? Não, irmão, você não está entendendo. Quando Deus escreveu a sua história, Ele não escreveu a sua história para qualquer fim. Ele não escreveu a sua história para terminar de qualquer jeito. Irmão, eu ouso dizer que a história de todo homem foi escrita por Deus para ter um fim glorioso. Deus não sonhou para que nenhum ser humano sobre a terra tivesse um fim trágico. Você sabia que aqueles que agora estão no inferno, Deus não sonhou isso para eles? Pastor, mas está escrito que na casa de Deus há vasos de honra e vasos de desonra. Irmão, isso é outra coisa. Eu vou dizer um negócio aqui, pode parecer um absurdo, mas se Deus pudesse tirar cada uma das pessoas que está no inferno, Ele faria isso. Por que Ele não faz então, pastor? Porque Deus deu o direito de escolha para o homem. Deus deu a oportunidade para que cada ser humano pudesse reescrever
na sua vida o que Ele escreveu desde a fundação do mundo. Essa palavra, querido, aqui no texto, estabelecida, preste atenção, ela significa planejou, predeterminou. Por que Deus predeterminou a nossa história? Por quê? Pergunte-se por que Deus predeterminou. Por que Deus não simplesmente determinou algo? Porque se Deus tivesse determinado com que a nossa vida, independente do que nós fazemos, independente das nossas escolhas, terminasse bem, aí nós não teríamos o livre-arbítrio. Então o que Deus fez? Deus predeterminou. Por quê? Porque Ele sabia que a escolha de reescrever sobre a própria vida dependeria do homem. No livro de Deus está escrito ao seu respeito, cada um dos seus dias estão escritos e registrados no livro de Deus. Só que Deus não vai forçar você a viver o que está escrito lá. Mas Ele vai fazer algo. Ele vai compartilhar com você a história que está escrito lá, para que você, pela sua livre escolha, resolva reeditar o que Ele escreveu. O que Deus escreveu, querido, depende da sua colaboração. Eu disse, embora os homens vá para o inferno, Deus não queria que eles estivessem lá. A Bíblia deixa bem claro que o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Você não é anjo, você é a imagem e semelhança de Deus. Significa que o inferno não foi preparado para você. O céu te pertence. Aí você pode fazer melhor, o céu te pertence. O céu não é o seu destino, o céu é a sua origem. Você não pode voltar para lá sem primeiro ter vindo de lá. Jesus disse, o Filho do Homem volta para o lugar de onde ele veio. Eu não canso de dizer isso, irmão. O homem, quando Deus está lá criando o homem do barro, sem o fôlego de vida, o homem era apenas um boneco de barro. A existência do homem só tornou-se viva, real, quando Deus soprou dentro dele. E o sopro de Deus nas narinas do homem fala de uma coisa, fala de um lugar, fala de uma origem. O corpo físico Deus criou da terra, mas o fôlego de vida veio do céu. É por isso que a sua origem é celestial. É por isso que quando o corpo morre, ele cai, a Bíblia diz que o espírito volta para Deus que o deu. Sua origem é lá. Amém? Agora, querido, qual que é a ideia e o sentimento que deveríamos ter ao ouvir que Deus planejou tudo para mim? Qual sentimento você deveria ter ao saber, poxa, Deus, há milhares de anos atrás, planejou tudo para mim? Porque aqui, querido, deixa claro, cada dia. Como você interpreta cada dia? Quando a Bíblia traz algumas expressões como todo, tudo, cada, você tem que levar isso num sentido literal. Quando a Bíblia diz tudo, é tudo mesmo. Se alguma coisa fica fora, então não é tudo. Quando a Bíblia diz cada dia, então é cada dia. Se é menos um dia, então não é cada dia. Como que você encara isso? Qual é o sentimento que você tem quando você ouve isso? Cada dia foi preparado por Deus. Irmão, pelo menos para mim, me faz entender que Deus conhece o fim da minha vida desde o princípio.
Irmão, Deus sabe como eu vou terminar. Deus sabe como você vai terminar. Nesse exato momento, há milhares e milhares de seres humanos falecendo. Uma boa parte deles estão falecendo de uma maneira trágica. E não foi o fim que Deus sonhou para eles. Alguns estão indo para a glória, e mesmo indo para a glória, não foi o fim que Deus sonhou para eles. Você sabia que você pode ir para o céu agora, irmão? Você pode cair duro aí, estribuchando. E daqui a pouco a gente ir lá chorar, porque você vestiu o paletó de madeira. E você pode subir, querido, você pode ir para o céu. Só que você pode chegar lá, querido, não da forma como Deus gostaria que você chegasse. Por quê, pastor? Porque, querido, Deus não quer apenas que você chegue lá. Deus não quer que apenas a gente chegue lá. Deus quer que a gente chegue lá tendo vivido o que Ele escreveu antes. Sabe, você e eu não estamos tão atentos para isso. Não basta chegar lá. Repita isso comigo, não basta chegar lá. Você tem que entender, querido, que é chegar lá, mas é chegar lá mais próximo possível daquilo que Deus havia determinado antes de eu existir. Porque aqui diz, cada um dos meus dias. Se a cada um dos meus dias, significa que cada um dos meus dias Deus preparou para que eu vivesse como está escrito por Ele. Não é isso que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Jesus não viveu profeticamente, a Bíblia diz assim, para que se cumprisse o que estava escrito. Quando você vai para a vida de Jesus, você vai ver em vários momentos ali a Bíblia dizendo, para que se cumprisse o que estava escrito. Quem está entendendo? Diga amém. Então, querido, cada dia das nossas vidas é para que se cumpra o que está escrito. Irmão, eu nem comecei a pregar. Eu nem entrei aonde eu quero. Isso aqui é só uma introdução. E eu vou mais uns 10 minutos de introdução. Então, querido, nós temos que entender que Deus é o autor da minha história. É por isso que Ele conhece o final dela. Amém? Tá, pastor, mas qual é o fim da minha história? Repito, é um fim glorioso. Vou repetir, é um fim glorioso. Vou repetir, é um fim glorioso. Se você quer terminar diferente, irmão, você está... Sabe, quando a gente para pensar em algumas coisas... Eu às vezes, quando eu paro para pensar em algumas coisas, eu vejo o quão louco eu sou. O quão insensato eu sou. O quão sem sabedoria eu sou. O quão maluco eu sou. Porque dia a dia eu desperdiço a minha vida, vivendo uma história que eu estou tentando criar, e não uma história que já foi registrada para mim. E quando eu começo a pensar em algumas coisas, eu vejo o quão tolo eu sou. Porque eu estou vivendo totalmente, achando que eu estou vivendo a história que Deus sonhou, e talvez, querido, eu estou à beira do caminho. Tem hora que eu piso dentro dele e tem hora que eu piso fora dele. Tem hora que eu ando no caminho, tem hora que eu ando fora do caminho. E, querido, toda vez que você anda fora do caminho, você pega no livro que Deus te deu e escreve uma história diferente. Você sabia que Deus te deu um livro? Eu não estou afirmando isso biblicamente, mas eu quero ilustrar isso com você. Você sabia que Deus te deu um livro em branco? O céu tem livros, irmão. Sabia disso? Você vai chegar lá no céu, você vai olhar nas prateleiras celestiais e você verá livros e livros e mais livros e mais livros e infindáveis livros. Cada livro com a história de um ser humano. E eu gosto de pensar, querido, que Deus nos dá um livro em branco. Para quê, pastor? Para que possamos reeditar o que nós ouvimos
da boca dele, que está escrito no livro que ele mesmo escreveu. Sabe, irmãos, nós não podemos achar que nós vamos viver de qualquer forma. Não podemos achar que vamos viver de qualquer forma e vamos terminar da maneira como Deus escreveu. Repito, você pode até ir para o céu, mas a que custo você vai chegar lá? Porque um dia todos nós vamos estar perante Cristo e Ele vai abrir o seu livro e todas as nossas obras serão manifestas. Eu gosto de pensar da seguinte maneira, irmão, não haverá uma dor maior para nós do que sermos expostos perante todo o céu naquele dia e perante nós mesmos. Vocês lembram que eu disse aqui há pouco tempo atrás que nós vamos chegar lá e nós vamos lamentar a maneira como nós vivemos nessa terra? Vai ser a maior dor que nós vamos ter, irmão. Porque nós vamos descobrir que a menor partícula, a menor fagulha, a menor vírgula, o menor ponto da história de Deus para nós que não vivemos, terá sido para nós o maior prejuízo das nossas vidas nessa terra. Jesus disse assim, nenhum tio e nenhuma vírgula vão passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nenhum tio, nenhuma vírgula da palavra vai ser removida. Você consegue entender a importância daquilo que Deus escreveu? O menor ponto do que Deus escreveu a respeito da sua vida é a coisa mais importante do que a maior grandeza que você possa escrever a respeito de si mesmo nessa terra. Pastor, você disse que Deus me deu um livro em branco. Sim. Eu não posso afirmar isso biblicamente, dizer que realmente Deus te deu, porque eu não tenho base bíblica. Mas vamos pensar nisso. O que você está fazendo com esse livro? Qual história você está ali escrevendo? Porque o que nós precisamos ter bem definido é que um fim glorioso não está no que eu planejo, mas está no que Ele planejou. Um fim glorioso não está no que eu planejo, mas no que Ele planejou. E sabe o que isso significa? Duas coisas. A primeira é que nós precisamos ouvir a história contada por Deus. Irmão, você gosta de gastar tempo ouvindo muitas besteiras. Nós gostamos. Nós gastamos tempo, sabe, adquirindo informações a respeito de muitas besteiras. Mas você está ouvindo a história que Deus tem para te contar? Então a primeira coisa que eu preciso é ouvir Deus. A segunda coisa que eu preciso é reescrever o que eu estou ouvindo. Amém? A nossa geração, querida, ela não pode passar pela terra de qualquer jeito. As gerações anteriores deixaram alguma coisa para nós. Sabe, eu não acredito que virá uma geração depois da nossa. Eu acredito que a nossa geração é a última geração. Por isso que eu digo para você que você é arrebatado vivo. Eu não sei, mas eu vou. Porque a nossa geração é a última geração. Só que as gerações passadas, elas deixaram um legado nessa terra. Elas escreveram alguma coisa de Deus que nos serve. Abra sua Bíblia em Salmo 78. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Deus trabalha com gerações, irmão. E o que cada geração escreve a respeito de si mesmo vai deixar um legado.
para aquela que virá. Olha o que diz Salmo 78, a partir do 1 até o 8. Povo meu, ouça com atenção a minha lei, abra seus ouvidos para as coisas que eu vou ensinar, com ilustrações, veja, com ilustrações, é por isso que muitas vezes eu ilustro aqui, como a ilustração do livro em branco. Com ilustrações eu contarei fatos da história do nosso povo, história muito antiga, que nossos pais e avós nos contaram e conhecemos muito bem. Vou lhes contar essas coisas para vocês poderem passar adiante a história dos milagres maravilhosos que o Senhor realizou e do seu grande poder, contando aos seus filhos e netos. Ele deu suas leis a Jacó para mostrar sua vontade ao povo e ordenou aos antigos israelitas que ensinassem essas leis aos seus filhos. Agora, preste atenção aqui do verso 6. Assim, cada nova geração saberia a vontade do Senhor e ensinaria a geração seguinte, para que sempre colocassem a sua confiança em Deus e nunca esquecessem dos seus grandes feitos, obedecendo fielmente aos mandamentos do Senhor. Assim eles não serão como seus antepassados. Como que foram os antepassados? Rebeldes e teimosos, infiéis a Deus por causa do seu coração sem fé. Pode olhar para mim. Por que Deus diz que esses antepassados foram infiéis e teimosos? Porque esses antepassados escolheram escrever uma história diferente daquela que Deus havia escrito. Lembra Jesus disse assim que vai chegar um povo diante dele e vai falar assim: servo bom e fiel. Alguns ele chamará de fiel e outros ele chamará de infiel. Por que essa geração foi rebelde? Porque viveu uma história diferente da história de Deus. Qual história você quer reescrever? Sabe, querido, eu acredito num legado. E todo legado, querido, espiritual é eterno. Homens naturais deixam legados naturais. E que quando a terra passar, esses legados também passarão. Homens espirituais, o que eles fazem nessa terra será contado por toda a eternidade. E eu acredito, querido, em legados bons e ruins. E cada um de nós vai deixar algum tipo de coisa. Para quê, querido? A nossa história, irmão, ela ficará gravada para que outros possam lê-la. Você sabia disso? Quando a Bíblia diz assim que nós somos cartas vivas, a Bíblia está querendo dizer o seguinte, que a sua vida, ela é lida pelas outras pessoas. As pessoas podem ler a minha vida e a sua vida, irmão. Qual é o legado que você quer deixar? Qual legado você quer deixar para os seus filhos? Quando você partir dessa terra, se você partir antes de Jesus voltar, pelo que você quer ser lembrado? Qual é a memória que as pessoas querem ter de você? Que você quer que as pessoas tenham ao seu respeito? Amém? Eu quero falar com você nessa noite, querido, e agora eu vou começar a entrar na palavra. Eu quero falar com você nessa noite algo que eu tenho entendido a respeito de não desprezarmos aqueles que vieram antes de nós, aqueles que passaram antes de nós. Homens e mulheres viveram em Deus nessa terra
e deixaram a sua vida como uma experiência para que, através dessas experiências, por elas, nós pudéssemos ser ensinados. Por que homens e mulheres têm experiências com Deus? Para ensinar a mim e a você. Sabe, nenhum de nós aqui é extremamente experiente em Deus. O mais profundo de nós ainda é raso. E o mais raso de nós ainda nem começou a cavar. Só que, querido, Deus, Ele experimenta homens para que a experiência de outros possa nos ensinar. A nossa geração, querido, ela tem quebrado um princípio. Agora eu vou começar a falar de geração. E eu vou tocar em alguns pontos importantes, e se você quiser anotar, você pode anotar. A nossa geração, ela tem quebrado um princípio. Que princípio é esse, pastor? Ela tem removido os marcos antigos. Pastor, o que é isso? Vou explicar para você o que é isso. O que são marcos antigos? São fundamentos que foram estabelecidos antes de nós. São verdades que homens estabeleceram em Deus antes de nós para nos ensinar. E a nossa geração, querido, tem desprezado fundamentos que não devem ser desprezados. A nossa geração tem escolhido ouvir coisas. Lembra de quando Salomão era rei? Salomão desobedece. Aí Deus fala assim para Salomão, na verdade, o que veio depois de Salomão, foi Roboão, um dos filhos de Salomão. Deus falou assim para Roboão, que o reinado dele seria dividido. Aí se você ler a história de Roboão, você vai ver por que o reinado dele foi dividido, sabe por quê? Porque ele escolheu, ai meu Deus do céu, ouvir os seus amigos que eram jovens, ao invés de ouvir os conselheiros experientes do seu pai Salomão. Sabe o que a nossa geração está fazendo? Ela está dando um grande valor para aqueles que não têm experiência e desprezando aqueles que têm experiência em Deus, aqueles que vieram antes dele, aqueles que viveram coisas que a nova geração ainda não viveu. A nossa geração tem pisado e desprezado o caminho que os nossos pais viveram. Cada nova geração, querido, ela vai ter que trilhar um caminho antigo. Cada nova geração vai ter que passar pelo mesmo caminho dos seus pais. Escuta, olha para mim. Não vai adiantar eu e você tentarmos criar um novo caminho para chegarmos lá. Porque Deus estabeleceu, através de pessoas que vieram muito antes de nós, os seus caminhos. E a nossa geração, ela despreza a geração passada, porque ela acha que a sua nova revelação invalida a revelação anterior. Sabe o que os jovens das nossas igrejas hoje pensam? Que aquilo que os nossos pais viveram é antigo, é ultrapassado, e porque é ultrapassado é descartável. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, nenhum fundamento da palavra é descartável e ultrapassado, porque ele é eterno. Nem lembro o que eu falei. Nenhum fundamento da palavra é ultrapassado, porque ele é eterno. Aí, querido, a nossa geração,
ela despreza o que aqueles que vieram antes dela têm para lhes oferecer. Quando nós lidamos com a palavra, que nós estamos lidando com princípios eternos, que jamais envelhecem. Querido, o que funcionou há 2000 anos atrás, funciona da mesma forma agora. Por quê? Porque é um princípio imutável da parte de Deus. Não há um novo livro, não há uma nova revelação, não há uma nova pregação, não há um novo curso, não há um novo seminário, não há uma nova revelação que possa invalidar revelações anteriores. Aí nós gostamos dos pregadores atuais, né? E muitos dos pregadores atuais estão pisando nos princípios que foram nos deixados. Cuidado, irmão, com pregadores que você ouve atualmente. Tem uns pregadores aí que é amaciante, né, Otávio? Os pregador amaciante. Cuidado com os pregadores amaciantes dos dias de hoje, irmão. Porque esses pregadores, o que é pregador amaciante, pastor? É aquele que, sabe, deixa você confortável. Eles trazem uma nova mensagem, uma nova revelação. E aí a gente chama aquilo que veio antes de nós de religiosidade. E na verdade não é religiosidade, irmão. É princípio imutável da palavra de Deus. Sabe, eu aprendi com o tempo que muitas coisas das quais eu abri mão, chamando de religiosidade, na verdade não eram religiosidade. Eram princípios da parte de Deus. E aí, querido, porque em nome de uma nova revelação a gente diz, não é bem assim. É sim, irmão. Se a Bíblia diz, vigia, você tem que vigiar. Não tem uma nova revelação a respeito disso não, irmão. Quando a Bíblia diz vigie, não tem nova revelação não. Se ela está mandando você vigiar, é porque você tem que vigiar mesmo. Qualquer pregador que vier com uma nova revelação, quando a Bíblia diz vigie, não é bem isso que ela está querendo dizer, não, é isso mesmo que ela está querendo dizer. Vigie. A nossa geração, querido, ela ama coisas novas e despreza o antigo. Por que Deus disse aqui na sua palavra, e várias vezes Deus disse, olha, conte para a sua geração, deixe para a próxima geração aquilo que eu deixei para vocês, porque quando você deixa para a próxima geração o que você recebeu de Deus, essa nova geração poderá escrever a história certa para ela. Para cada geração, querido, Deus determina algo para ser vivido. A geração anterior, Deus determinou algo para que ela pudesse viver. Essa geração agora, Deus determinou outro algo para que ela pudesse viver. Só que nós temos que entender que essa geração precisa aprender com a geração anterior, porque a geração anterior viveu coisas que essa geração não viveu, mas essa geração Nutella, em nome da nova revelação, está desprezando o que a geração anterior viveu. Nem comecei a pregar ainda, irmão. Nem cheguei onde eu quero chegar. A nossa geração tem o hábito de apreciar apenas o que é novo e desprezar o que é antigo. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Quando eu falo, querido, de marcadores antigos, eu estou me referindo àquilo que faz parte dos fundamentos da palavra e da vida cristã. João Batista foi chamado do quê? De preparador do caminho. Você quer andar por uma estrada que você mesmo está pavimentando? Não, irmão. Outros pavimentaram uma estrada para que você pudesse andar através dela, ser ensinado nela e para que você se tornasse alguém que continua, diga continua, construindo a estrada, preparando a estrada. Sabe o que a nossa geração faz? Ela olha para a estrada que os nossos antepassados criaram, pavimentaram, e ela quer construir uma outra estrada do lado. Está errado. E sabe quando eles querem fazer isso? Quando eles dizem que receberam uma nova revelação. Deixa eu te dizer uma coisa, nenhuma nova revelação
contraria a revelação antiga de Deus. Todas as revelações de Deus precisam estar ligadas uma com a outra. Aí, querido, aqueles que vieram antes de nós, pavimentou um caminho. Para quê? Para que eu pudesse passar por esse caminho, ser ensinado nesse caminho, e para que depois eu pudesse dar continuidade nesse caminho. E não criar um novo caminho, e não criar uma nova história. Por que a nossa geração inventa muita moda, irmão? Por quê? Geração modinha. Por que a nossa geração cria muita moda? Eu vou te dizer, porque ela está abdicando dos fundamentos da palavra. Escuta, olha para mim. Por que você acha que eu vivo? Eu vivo, sabe para quê, irmão? Para aprender de Deus. Sabe para que mais, irmão? Para que aquilo que eu aprendi de Deus, eu possa transmitir para você. Para quê? Para que você possa viver corretamente. As minhas experiências, elas precisam ser para você marcadores. Diga, marcadores. Porque toda realidade que você vive em Deus se torna experiência para si. E ela vai marcar alguma coisa para aqueles que virão atrás de você. Por que eu tenho experiências? Para que as minhas experiências possam ensinar você. As experiências de outros homens me ensinam. Quem aqui ainda tem avô? Avó? Quando você senta com seus avós, o que eles gostam de fazer? Compartilhar as experiências que eles viveram. É assim ou não é? E você não tira muitas lições dos erros deles? Você não tira muita lição para a sua vida? E se você for inteligente, você vai pegar os erros dele, dos seus avós, e você vai tentar não reproduzi-los. E se você também pegar aquilo que deu certo para eles e aplicar na sua vida, vai dar certo para você também. Porque Deus é um Deus de valores, Deus é um Deus de princípios. Amém? Então, querido, nós não podemos desprezar o que homens que viveram antes de nós deixaram para nós aqui nessa terra. E que serviram e servem de esteio para preparar o nosso caminho, irmão. Irmão, olha para mim. Você é João Batista nessa terra. Preparador de caminho. Mas não prepara um novo, não. Prepara o que já foi escrito para você. Amém? Agora eu quero que você preste atenção ao que eu estou tentando te transmitir, querido. A nossa geração ela é cheia de informação. Ouça isso. A nossa geração é cheia de informação, mas de pouca experiência vivida. A nossa geração ela conhece muito, mas percorreu pouco o caminho. O que eu estou dizendo resume bem a nossa geração. Ela está conhecendo a verdade, mas não está experimentando a verdade na mesma proporção que a conhece. Essa aqui, querido, é a geração da informação. Nunca se obteve tanta informação quanto essa geração se obtém. Só que ela não consegue pôr em prática toda a informação que ela tem. E aí, querido, nós achamos que a chave do sucesso é a informação, mas a informação, ela está sendo a nossa chave, sabe do quê? Da soberba. E a soberba faz com que a gente despreze aqueles que vieram antes de nós, porque a gente acha que porque a gente tem mais informação do que aqueles que vieram antes de nós, nós os desprezamos. Querido, ter muita informação vai ensoberbecer você. A Bíblia diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E essa geração sabe tanto, mas tanto,
que ela acaba desprezando a experiência que homens e mulheres que vieram antes dela tiveram. Ah, não, ele não sabe do que ele está falando, porque agora os tempos são outros, agora as estratégias são outras. Querido, deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus não se dobra a estratégias do tempo presente, do tempo futuro. Querido, a palavra de Deus é eterna e não importa o tempo, é o tempo que tem que se dobrar a palavra de Deus. O que deu certo há 2000 anos atrás, vai dar certo agora, vai dar certo daqui 50 anos. Irmão, eu não sou velho demais. E aí você fala que eu sou, irmão. E o que é? Repete. Eu não sou velho demais, eu não me considero um cara experiente, vivido demais. Só que eu já entendi uma coisa, irmão. Eu preciso aprender com aqueles que vieram antes de mim. Eu preciso aprender com aqueles que fizeram caminhos que eu não fiz. Agora o calo vai começar a apertar, porque agora eu vou começar a pregar. Eu preciso aprender com pessoas que fizeram caminhos que eu não fiz. Só que quando eu sei demais, eu fico soberbo, irmão. E aí eu não quero fazer o mesmo caminho que essas pessoas fizeram, porque eu tenho tanta informação que eu acho que os meus caminhos são melhores. Irmão, se o caminho que eu vivo é o de Deus, não importa qual caminho que você crie, se ele não for de Deus, o seu caminho é pior do que o meu. E não importa o tanto de informação que você tenha. Sabe, eu tenho 37 anos, com rostinho de 20. Não importa, minha esposa acha, já tá bom. Não acha, amor? Ela diz que eu pareço, quem, amor? Capitão América. Ah, desculpa aí, gente, morre de inveja. A Lana diz que eu pareço o Thor barrigudo. Lembra do Thor? No último filme ele estava barbudo, barrigudo. Mas eu sei que eu pareço o Capitão América, eu sou forte igual ele, bonito. Mas deixa eu voltar aqui. O escudo não está aqui, o escudo está aqui. Só que, querido, eu preciso aprender com aqueles que estabeleceram coisas que eu ainda não estabeleci. Deixa eu pegar a mim e aos líderes desse lugar como referência. Nenhum de nós é vivido demais ou é experiente demais. Dos líderes aqui eu sou mais velho, por incrível que pareça, sendo novo. Ei, irmão, depois te dou uma cacetada. Só que por que Deus nos colocou aqui? Escute, por que Deus nos colocou aqui? Porque mesmo não tendo uma idade avançada, nós já percorremos caminhos que vocês ainda não percorreram. Só que se você se achar sabido demais, cheio de informações demais, você não conseguirá aprender com as experiências que nós tivemos com Deus. Irmão, desculpa, eu não quero ofender você, mas não me importa se você tem 60, 70 anos. Se você não tem conhecimento do Senhor e experiência do Senhor mais do que eu, você não sabe mais do que eu. Você pode saber mais da vida humana do que eu. Mas se você não tem mais experiência do que eu no Senhor, você vai ter que aprender de mim. E muitos não gostam disso.
Sabe, vocês aqui estão acostumados comigo, com o pastor Cícero, com o Pedro, com a pastora Liliane, com a pastora Débora, com a minha querida esposa. Todos nós somos jovens. Gente, eu sou jovem, não tem problema seu se você não é. Mas veja, nós estamos adquirindo em Deus experiências. Estamos traçando um caminho, porque ainda que não seja, querido, eu não posso ser eu não posso ser hipócrita e dizer que tudo que está escrito a meu respeito eu estou reeditando perfeitamente, porque eu não estou. Seria um hipócrita afirmar isso para você. Mas nós buscamos ouvir de Deus e dentro das nossas capacidades reproduzir o máximo daquilo que Deus escreveu a nosso respeito, para que isso, querido, seja para você um caminho para que você possa andar. Só que se você se acha mais sabido do que eu, esperto do que eu, porque você é mais velho do que eu, você não vai querer aprender de mim, irmão. Sabe, você está adaptado conosco que somos novos, mas eu já vi isso, irmão, eu já vi isso. Já preguei em alguns lugares e eu já vi olhares de desdém para a minha pessoa, porque eu sou novo, e eu sou novo. Sabe, as pessoas olharem para você e falar assim, quem esse cara pensa que é? Ele nem tem idade, quem ele pensa que é para falar essas coisas? Porque nós achamos que ter muita idade na carne significa alguma coisa para Deus. Queridos, se você não tem experiências com Deus, a sua muita idade, ela não vai servir para muita coisa. Agora, eu não quero ficar falando, descendo pau na velha geração, eu quero falar da nova. Porque a nova geração, ela tem tanta informação que ela despreza aqueles que estão atualmente sobre a sua vida. Querido, se algum dia eu quiser me tornar professor, eu vou ter que ter me assentado aos pés de professores. Esse é o mal da nossa geração. Ela quer ensinar aquilo que ela não aprendeu. E não é aprendeu por falta de informação, é aprendeu por falta de experiência própria. Porque aprender, a nossa geração aprende, mas praticar é outra história. Sabe, e aí, querido, nós temos hoje uma geração de 16, 17, 18, 19, 20, 21, que quer doutrinar a igreja. Desculpa, irmão. Eu acredito que o final dos tempos será o final dos tempos de uma geração jovem, eu acredito nisso. Eu não estou falando contra o jovem, a Bíblia diz assim, jovem, sois fortes e tendes vencido o maligno. Eu não estou pregando contra o jovem. Só que nós temos uma geração que quer estabelecer fundamentos sem ao menos ter se sentado sobre os pés de professores, de homens e mulheres que trilharam o caminho que eles não trilharam. Querido, como você quer ser um professor se você não trilhou o caminho dos seus professores? Sabe, o que eu estou falando aqui não está restrito aqui. O que eu estou falando aqui é uma realidade no corpo de Cristo. Vai para as redes sociais, vai para a internet, vai lá no YouTube, vai lá ver um vídeo de uma pregação, vai lá ver um vídeo de ensino, você vai ver um monte, desculpa a expressão, eu vou usar essa expressão, ela não é a mais correta, ela é até ofensiva, mas eu peço perdão. Você vai lá ver um monte de babaca, que nem saiu das fraldas, mas que tem um monte de informação, querendo discutir opiniões com quem viveu verdades em Deus, e nem sabe o que estão falando, mas porque estão tão cheios de informações, são soberbos, e desprezam o caminho que outros que antes deles viveram.
E aí a nossa geração quer escrever uma história que Deus não escreveu. Existe, querido, uma falha geracional, e não é por culpa de Deus, mas é por causa da influência dos últimos tempos na vida dos jovens. Quem é jovem aqui? Querido, os últimos tempos, escute, os últimos tempos têm influenciado os nossos jovens de maneira errada. Repara uma coisa para você ver, hoje, uma boa parte das lideranças em vários segmentos do mundo são jovens. Quem aqui tem posição de liderança em alguma coisa? No seu trabalho? É jovem? Você é jovem? Sim ou não? Se você olhar para o mundo hoje, cada vez mais o jovem tem ocupado posições de liderança. É assim ou não é? Por quê? Porque os jovens estão conectados. Mais conectados do que os antigos. Pega um antigo aí, de 50 anos para trás. Joga o celular na mão dele para você ver. Ele vai ficar perdidinho. Pega uma criança de 10 anos. Ela vai te ensinar, querido, como que aquele celular foi construído. Fui longe demais, né? Mas a liderança de hoje, ela está baseada mais na informação do que na experiência, querido. Quanto mais informação você tiver, mais alto será o seu cargo. Só que no reino de Deus, querido, não funciona assim. Informação apenas não vai bastar para você. Você vai precisar de experiência. No reino de Deus, só informação vai te deixar soberbo. Amém? Eu quero te perguntar uma coisa, o que veio primeiro, a informação ou a experiência? O que veio primeiro, irmão? Vou te dar um dado aqui que você não sabia. O que veio primeiro, a informação ou a experiência? É a mesma coisa de perguntar o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que veio primeiro, a informação ou a experiência? É a experiência, querido, não é a informação não. Como é que você acha que o descobridor da energia descobriu como que ela deveria funcionar? Primeiro ele tomou muito choque, irmão. Primeiro ele teve que fazer muita coisa errada para saber exatamente como uma corrente elétrica funcionava. Ele teve que ter experiência. E a experiência de homens e mulheres trouxeram para nós a informação polida, a informação correta. Agora ouça o que eu vou te dizer. Os líderes de Deus da última hora não serão formados às pressas. Eu acredito que os líderes de Deus da última hora serão jovens, dessa geração. A maioria serão jovens. Só que eles não serão formados às pressas. Você está ouvindo isso? Eles não serão levados a negligenciar os fundamentos antigos. Os líderes jovens da última hora, eles terão que percorrer os caminhos que os antigos percorreram. Querido, não vai adiantar você tentar chegar lá mais rápido do que eu. Não vai adiantar. Você vai chegar, só que para você chegar, sabe o que Deus vai fazer? Vai fazer você percorrer o mesmo caminho que eu. Só que para você percorrer o mesmo caminho que eu, querido, você vai ter que aprender com a minha experiência. Só que para você aprender com a minha experiência, você vai ter que deixar de ser soberbo. E para você deixar de ser soberbo, você vai ter que aprender a amar mais. Porque se você se focar apenas em ter informação, você vai falar assim, que o seu pastor ou que os seus líderes não sabem o que ele está falando. E na verdade, quem não sabe o que está falando é você. Porque os seus líderes estão falando a partir de uma verdade que eles viveram em Deus. E você
Você está falando a partir apenas de uma informação que você ainda nem vivenciou. Querido, por que você pensa que você sabe mais do que eu sem ter trilhado o mesmo caminho que eu? Aqui tem gente assim, que pensa que sabe mais do que nós, sendo que nem sequer trilhou o mesmo caminho que nós. A igreja está cheia de gente assim. O que te faz, querido, pensar que você pode ser o meu professor e eu ser o seu aluno? Diga para mim. Eu vou dizer, porque alguns pensam assim, porque eles estão cheios de informação e pouca experiência, pouca prática. Sabe, irmão, eu não me considero um leigo total, mas eu também não me considero um cara conhecedor nato. Você vai perguntar coisas para mim, eu vou falar para você, irmão, eu não sei. Eu não sou obrigado a saber de tudo. Nenhum pregador é obrigado a saber de tudo. Eu sou obrigado a saber daquilo que Deus escreveu ao meu respeito. Mas eu não vou ter todas as informações que você precisa. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho experiências que você não tem. A pergunta que eu faço é: você vai querer aprender de mim? Ou você vai olhar para mim porque você me conhece, sabe a idade que eu tenho, sabe de onde eu venho e vai me desprezar? Você vai perder, querido, o caminho que eu já percorri. E aí você vai se tornar como Israel, que fica 40 anos dando volta no deserto, até que Deus te faça tomar o caminho de volta. Então deixa eu te dar um conselho. Aprenda com quem veio antes de você. Amém? Aprenda com quem já percorreu no Espírito mais do que você. Vou falar um negócio aqui muito específico, não vai servir para todo mundo. Vou falar para os profetas aqui. O maior defeito de um profeta é o seu orgulho e a sua soberba. Não há defeito maior do que esse. E a Bíblia chama os profetas de oráculos de Deus. Quem são os oráculos de Deus? São aqueles que de primeira mão, eu disse o quê? Não é de segunda mão, é de primeira mão, ouvem os conselhos da boca do Senhor. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes comunicar aos seus servos, os profetas. Só que eles têm um grande defeito, o seu orgulho, que os faz não querer aprender de ninguém. Para isso, Sabe de quem? Você sabe quem é o maior carrasco na vida de um profeta? Sabe quem? É o pastor. Porque profeta precisa ser pastoreado. E ele não quer. Ele não quer ser pastoreado. Ele acha porque o que ele ouve da boca de Deus, ele não precisa aprender mais de ninguém. E essa última geração se levantará muito mais profetas do que se levantou anteriormente. Só que esses profetas vão ter que ter percorrido também caminhos que outros antes deles percorreram. Eles vão precisar de humildade, eles vão ter que se submeter, eles vão ter que aprender, eles vão ter que ser pastoreados. Sabe, querido, os homens, eles falam de muitas coisas,
Mas muitas das coisas que os homens falam não foram experimentadas por eles. Sabe, eu posso ouvir a mais nova notícia da boca de Deus. Enquanto eu não vivê-la, é apenas uma informação. E querido, deixa eu te dizer, você só entende aquilo que você ouve de Deus quando você realmente experimenta. Você nunca terá o entendimento exato daquilo que você ouviu da boca de Deus enquanto aquilo for apenas uma informação. Se você quiser saber com presteza, com precisão o que é que Deus falou, você vai ter que ter experimentado. Amém? Nós podemos falar das coisas, eu vou terminar. Nós podemos falar das coisas a partir de 2 lugares. Lembra que eu disse aqui, sexta-feira? Nós podemos falar das coisas do sopé da montanha ou do cume da montanha. Vou relembrar, Israel lá embaixo, Moisés lá em cima. Eu te pergunto, quem é que estava obtendo mais informação, mais conhecimento e mais experiência? Era o povo que estava lá embaixo ou era Moisés que estava lá em cima? A Bíblia diz assim em Salmos, eu acho que é Salmos 103, a Bíblia diz assim que Deus deu a Moisés conhecer os seus caminhos e a Israel conhecer os seus feitos. Sabe quem estava tendo experiência? Era Moisés, que estava lá em cima. Sabe qual era a diferença entre Moisés e o povo que estava aqui embaixo? A diferença foi o caminho que Moisés fez daqui de baixo até lá em cima. Sabe o que isso nos ensina? A experiência de Moisés em subir o monte, em estar lá em cima. E aí, querido, aquele povo que estava lá embaixo estava falando de uma perspectiva errada, porque eles não estavam experimentando o que Moisés estava experimentando. Aí eles julgaram errado. Esse é um símbolo da nossa geração. Ela até fala verdades, mas fala verdades que não experimentou. Lá embaixo o povo via a manifestação de Deus, mas lá em cima Moisés conhecia os caminhos do Senhor. Você nunca vai ter a ideia certa, querido, olhando no lugar errado. Amém? Entra para dentro da nuvem da presença do Senhor. Eu acho interessante, Deus mandou Moisés fazer isso. Moisés catava a tenda dele e a armava fora do arraial de Israel. Sabe o que Josué fazia? Ia atrás de Moisés. Sabe quem que Deus levantou como sucessor de Moisés? Josué. Sabe por quê? Porque Josué quis trilhar os mesmos passos de Moisés. Um jovem escolheu trilhar os mesmos passos de alguém mais velho do que ele, de alguém mais experimentado do que ele. Imagina se Josué fosse soberbão, sabe tudo, eu sou o moço de Moisés, eu sou o braço direito de Moisés. Imagina. Não, ele teve que aprender com Moisés e ele quis seguir os passos de Moisés. Você é um Josué nessa geração, irmão. Só que há muitos dentro da igreja querendo ensinar um caminho que ainda não percorreram. Sabe o que é o pior? É que eles falam contra, muitas vezes, aqueles que já percorreram esses caminhos e querem remover fundamentos que já foram estabelecidos. Não é bem assim como o pastor está dizendo. Não é não? Eu não sabia não que Deus colocou você como pastor aqui. Se você tem um fundamento melhor, me fala que eu te dou o microfone, você vem aqui e estabelece ele. Se você já percorreu um caminho que já me deixou para trás, vem cá e assume o posto e estabelece os fundamentos. Mas se você ainda não fez isso, querido, a sua responsabilidade é vir após mim, é vir após os seus líderes. Deus não levanta líderes para que os seus liderados andem na frente deles.
Um dia eles vão andar, mas enquanto eles não se colocarem atrás para aprender, eles nunca passarão à frente para liderar. Então deixa eu te dizer algo e eu vou terminar. Se você quer cumprir o papel que a essa geração foi dada, aprenda daqueles que vieram antes de você. Para nossa geração algo foi confiado, como foi confiado para a geração passada. Sabe, querido, nesse lugar pouquíssimos de vocês praticam isso. Pouquíssimos de vocês. Eu falo em relação a nós mesmos. A maioria de vocês busca informação fora daqui. A maioria de vocês busca informação fora daqui. De pessoas que nem viveram o que nós vivemos. Não entendem o que nós entendemos. A maioria de vocês fazem isso. Posso te dizer uma coisa com sinceridade? Se eu não aprendo do lugar que eu faço parte, eu não terei parte com aquele lugar. Está na hora de você começar, querido, a dar ouvidos para aquilo que os profetas de Deus desse lugar falam. Porque se eu não aprendo do lugar que eu faço parte, eu não terei parte com aquele lugar. Sabe, querido, eu não tenho nenhum problema em aprender de pessoas de fora, eu aprendo. Eu ouço, eu sou ministrado, sabe, eu tento tirar a experiência de pessoas fora. Mas a maioria de vocês despreza os que aqui estão. E vocês buscam informação lá de fora, quando nós que aqui estamos já passamos por coisas que vocês estão ou ainda não passaram. Aí quando vocês poderiam buscar de nós a experiência que nós tivemos, para ensinar vocês, sabe o que vocês fazem? Vocês vão buscar lá de fora aquilo que nós já vivemos. E aí vocês desprezam o que nós temos para entregar. Percorra, querido, o mesmo caminho que nós percorremos e não remova o que nós estamos estabelecendo. Sabe, é por isso que às vezes eu não gosto de fechar a igreja só aqui, eu não gosto que você tenha a mentezinha fechada, sabe, porque há homens e mulheres de Deus espalhados pelos 4 cantos da terra, e Deus não vai prender você, Deus quer te ensinar a partir de outros. Só que muitas vezes a gente é enfático em dizer para você, irmão, se foque na missão dada ao ministério no qual você faz parte. Aí, querido, sabe o que você faz? Você se dedica tanto a outros ministérios que é fora desse daqui, que você quer aplicar a visão de outros ministérios aqui. Sabe por quê? Porque você está aprendendo de fora e não de dentro. Querido, eu sei absorver coisas de pessoas de fora e aplicar aqui dentro daquilo que Deus quer para mim. Vou fazer uma pergunta aqui para os líderes. Pastor Cícero, qual foi a última vez que alguém te procurou perguntando de uma experiência sua? Para dizer assim para você, cara, me ensina isso aí. Qual foi, pastora Débora, o último dia? Pedro, meu amor. Cadê a Liliane? Ela saiu? Saiu. Para você, querido, é mais fácil pegar o seu celular, um livro e buscar informação lá de fora. Porque o que nós vivemos para você não é importante. Importante é o que os outros viveram. Aí você despreza, querido, o que nós damos. Eu disse algo aqui esses dias atrás e pareceu muito ofensivo o que eu disse. E desculpa, eu preciso repetir. Quem de mim não tem nada a aprender, para mim não tem nada a ensinar. Você não quer aprender de mim? Não espere que eu aprenda de você. Você não pode ser meu professor
sem primeiro ter sido meu aluno. Quando eu digo isso, querido, eu não estou querendo fechar você dentro de uma casinha e dizer, você não pode aprender com fulano A, você não pode ler o livro tal. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Estou dizendo que você tem que aprender, querido, a andar sobre os fundamentos que os seus pais estabeleceram para você andar. Amém? Não seja daqueles da geração onde o discípulo quer ser maior do que o seu mestre. Essa é a geração onde o discípulo quer ser maior do que o seu mestre. Elias e Eliseu. Vamos pegar a história de Elias e Eliseu? Um dia Deus falou assim para Elias: Elias, vai até a casa de Eliseu. Elias vai lá e toma Eliseu para andar com ele. Porque Deus falou assim: Elias, eu vou ungir Eliseu, profeta. Estou terminando. Pastor, já está falando a terceira vez, você vai terminar. Eu vou terminar, irmão, segura aí. Vou terminar. Elias, unge Eliseu, profeta em teu lugar. Então Elias vai lá, toma Eliseu, e Eliseu se torna um discípulo do profeta. E Eliseu vê tudo que Elias fez. Aí um dia, Eliseu chega no meio dos discípulos, diga discípulos, no meio dos discípulos dos profetas, porque havia uma escola. Não foi Eliseu que criou a escola. Já havia uma escola criada por Samuel. A escola dos profetas foi criada por Samuel. Só que ela se desenvolveu mais no período de Eliseu. Mas por que ela se desenvolveu mais no período de Eliseu? Porque Eliseu se tornou um discípulo do profeta. Ele andou nas mesmas pisadas que o profeta. Aí um dia ele começou a ouvir dos outros discípulos: ô Eliseu, você sabe que Deus vai tomar Elias de você, né? E Eliseu falava assim: eu sei, calem a boca, fica calado porque eu já sei, vocês não estão contando nada novo para mim. Eu já sei que Deus vai levar Elias. Aí quando Elias saía da presença, Eliseu ia atrás dele. Ele falou assim: não, aonde você for eu vou atrás. É isso que essa geração precisa entender. Aonde Elias for, Eliseu tem que ir atrás. Eliseu não tem que estabelecer uma nova história, um novo caminho. Ele tem que dar continuidade ao caminho que Elias começou. Aí Eliseu falou assim para Elias, porque quando foi o momento de Elias ser arrebatado, Eliseu sabia. Ele sabia, querido, não sei como é, ele sabia. Elias foi, né, tentar enganar Eliseu. Eliseu falou assim: não, eu vou. Aí Eliseu vira para Elias e fala assim: Elias, eu quero então a porção dobrada do que há em você. Elias fala: cara, você pediu um negócio difícil, hein? Só que vamos fazer o seguinte: no momento que eu for tirado de você, se você me ver subindo, vai te ser dado aquilo que você pediu. A carruagem vem, leva Elias e Eliseu lá. Cai o manto de Elias. Eliseu pega. Sabe o que Eliseu faz? Eliseu recebe a porção dobrada. Eliseu faz exatamente o dobro de milagres do que Elias fez. Só que Eliseu precisou percorrer os mesmos passos que Elias. E aí, querido, eu não sou contra você fazer o dobro de milagres do que eu faço. Eu não sou contra você ter revelações maiores do que a minha, mas você vai ter que percorrer os mesmos passos que eu. Você vai ter que se submeter e aprender de mim. Um discípulo precisa percorrer as pisadas do seu mestre. Amém, querido? Não podemos ser uma geração que acha que pode se formar sem ter professores. Por favor, querido, para de desprezar os homens e mulheres que Deus colocou aqui para te ensinar. Sabe, adquira conhecimento de todos, porque ser sábio, ter sabedoria, é saber extrair o que vem de Deus de cada um.
Mas para de desprezar, para de falar que você tem razão e que eu ou o outro aqui nesse lugar não sabe o que está falando. Porque talvez que nós caminhamos o que você não caminhou, vivemos o que você não viveu, experimentamos o que você não experimentou. Agora eu termino de verdade, prometo, termino de verdade. O que Deus está querendo com que você entenda é o seguinte: a história escrita a seu respeito contém nela o caminho trilhado por outros. É isso que Deus quer que você saiba. Toda essa palavra foi resumida nessa frase. A história que Deus quer que você reescreva está ligada ao caminho vivido por outros. Ponto. Sabe o que significa isso? Para você reescrever a sua história como Deus espera, você vai ter que ter aprendido de mim, aprendido com as minhas experiências, mas para isso você vai ter que ser submetido a mim. Reconheça no seu caminho os marcadores antigos e não os remova do seu caminho. Amém? Eu acho que é isso. E deixa de ser soberbo, irmão. Informação sem amor não vai levar você para o lugar que você precisa chegar. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Vamos ceiar? Fica de pé no seu lugar.